Ministério Público tem sido muito questionado a respeito daquela dita máfia dos transportes escolares, né, que ocorreu no final do ano passado. Foi objeto de uma investigação na Câmara Municipal e, em razão disso, o Ministério Público vem perante os senhores apresentar suas informações, o que tem feito durante todo esse período. Todos sabem que aquela fraude ela consistia basicamente e resumidamente num acordo feito entre alguns licitantes e pessoas de dentro do município, dentro da secretaria, que eles combinavam de oferecer nas suas propostas na licitação valores inexequíveis. Depois eles tinham a promessa de receber essa diferença mediante o pagamento indevido de distâncias não percorridas pelos ônibus escolares. Esse fato foi muito analisado, foi muito discutido na Câmara, a população participou das sessões e, em razão disso, a população sabe basicamente o que aconteceu, mas ficou a lacuna do que o Ministério Público tem feito com relação a isso. Eu posso citar peculato, concussão, falsidade ideológica, falsidade de documento, uso de documento falso, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, fraude ao caráter competitivo da licitação, além de tráfico de influência. Bom, esses crimes todos somados em caso de condenação pode chegar até 57 anos de prisão e multa. São fatos muito graves, todos esses fatos foram detectados apenas na dita máfia do transporte escolar, e o Ministério Público instaurou um procedimento investigatório criminal para apurar essas notícias de crimes. Nesse momento, eu com a doutora Juliana estamos analisando a possibilidade de oferecer a delação premiada para alguns dos envolvidos, porque há elementos nesse procedimento que ligam agentes da cúpula, pessoas da cúpula do poder municipal, o executivo e o legislativo, a essas práticas criminosas. E nós tentaremos, se for o caso, se presentes os requisitos legais, com as delações premiadas, conseguir alcançá-los todos e reforçar os elementos que nós já temos. Além da possibilidade de oferecimento de delação premiada, também estamos analisando a possibilidade de pedir uma prisão preventiva de um ou alguns deles, em razão da documentação que nós temos já aqui no Ministério Público e alguma outra documentação que se faça necessário coletar ou na Prefeitura ou na própria Câmara Municipal. Além disso, dessas duas medidas, também vamos continuar com o audição de mais algumas testemunhas, mais alguns documentos que se mostrarem necessários também serão analisados e, ao término das investigações, nós vamos ter um panorama do que realmente aconteceu e teremos, com certeza, os elementos para uma decisão justa e, se for o caso, com o início de uma ação penal contra os envolvidos. Esse pedido de prisão pode ser tanto para os já envolvidos ou também com pessoas que estão, entre aspas, da cúpula administrativa? Pode ser tanto dos já envolvidos, quanto desses que a gente tem elementos, mas ainda não estão formalmente como investigados aqui no nosso inquérito. Praxe nossa aqui no Ministério Público são somente com elementos bastante contundentes e com a fundamentação jurídica bastante relevante que vai ser feito esse pedido, mas em tese é possível que seja feito esse formulário desse pedido também, volto a reforçar, se presentes os requisitos legais. As provas são bastante fortes, só que a prisão preventiva, por ser uma prisão antes de uma sentença condenatória definitiva, ela é excepcional no Brasil.
de forma que existem outros elementos além da prova da prática do crime, e são exatamente esses outros elementos que a gente precisa ter em mãos para poder formular esse pedido à Justiça. Vocês citaram, não citaram diretamente o CD. O CD está sendo usado como provas? Na verdade, ele não faz parte desse procedimento, né? Ele é um outro procedimento. Porque houveram conversas em que se falava do transporte escolar. Sim, mas o CD ele está sendo... As informações do transporte escolar no CD, elas, de uma certa forma, já estão refletidas aqui nesse procedimento. Agora, o CD propriamente dito, ele vai ser analisado nas investigações da dita marca dos combustíveis. Eu diria que é um dos papéis mais importantes nesse processo é o papel do eleitor. O eleitor está tendo oportunidade de ver a atuação do seu vereador, dos outros vereadores, de todas as pessoas ocupantes de cargo eletivo, e é o eleitor que coloca lá no cargo tanto a pessoa ímproba quanto a pessoa que desvia dinheiro público. Então é o eleitor quem tem um papel mais importante. Cabe ao eleitor também exigir do seu vereador que sejam tomadas todas as medidas no sentido de se moralizar o município, de se coibir práticas ilegais. Tudo isso o eleitor tem que exigir do seu vereador, a população exigir de todos os ocupantes de cargos públicos. Na medida do possível, sim. Nós requisitamos vários documentos, a administração tem encaminhado alguns, às vezes vem uma documentação incompleta, nós temos que reiterar as requisições, mas de uma forma geral as requisições do Ministério Público têm sido atendidas. Bom, é muito difícil a gente colocar um prazo para o final das investigações, porque é nesse momento que se formam todos os elementos essenciais que vão alimentar uma ação penal. E esse momento que a gente tem que esclarecer os fatos, tem que buscar a prova de todos os envolvidos, de forma que a investigação ela seja realmente efetiva. Eu não tenho intenção, assim como a doutora Juliana, de que a investigação seja atropelada só para a gente poder falar que rapidamente entramos com a ação penal, tem pessoas sendo processadas criminalmente, se não houver um indício probatório suficiente para no final essas pessoas serem condenadas se realmente praticaram esses fatos. Então, em razão disso, é muito difícil a gente fixar uma data para o término das investigações, porque uma investigação é uma caixinha de surpresa, né? Às vezes a gente começa a investigar, descobre vínculos de do crime com determinadas pessoas que não se imaginava inicialmente, e esse vínculo tem que ser analisado, porque não é interesse nosso deixar ninguém de fora, todos os responsáveis têm que ser punidos. A última pergunta, a Prefeitura informou essas pessoas lá foram afastadas, permanecem afastadas, a sindicância que a Prefeitura realizou interna, ela deu resultados para o Ministério Público? Bom, essa questão, a sindicância já foi apresentado para nós um relatório de sindicância, e nesse momento eu acho oportuno não esmiuçar muito essa questão também, porque pode também, de uma certa forma, comprometer o andamento das nossas investigações. Que o objetivo do Ministério Público é justamente entrar com ações que a gente possa levar ao Poder Judiciário elementos contundentes para obtermos êxito num resultado final, numa sentença, enfim, venha a ser condenatória, e aí que esses elementos subsistam eventualmente nas instâncias superiores em caso de recurso, né? É por isso que nós sempre pedimos uma certa paciência, né, para apresentar resultados. Muitas vezes a gente sabe que a resposta que nós temos no Ministério Público ou o Poder Judiciário não vem com a celeridade, muitas vezes, que a população aguarda, mas o que você pode ter certeza é o seguinte: uma vez ajuizada essa ação, ela vai se mover, vai seguir adiante, independente de haver eventual mudança de promotor na comarca, no futuro, enfim, e ela prossegue até um provimento final, né? Então, o que você pode tem que ter em mente, deixar claro, é que há pedido de aplicação de sanções já na ação civil pública instaurada, inclusive de afastamentos, né, proibição de no futuro, eventualmente, não poder concorrer a cargos públicos, enfim, todas as sanções que a lei de probidade prevê.
né? Então, suspensão de direitos políticos, enfim. Então, você pode ter certeza que nós vamos buscar, como instituição, um resultado final melhor, e para isso nós temos que batalhar na nossa investigação antes de poder apresentar esses pedidos iniciais para o judiciário. Sirva de alerta e sirva para que se repense, né? Para que se traga à consciência o que nós queremos dos nossos governantes, né? Como já salientado pelo Dr. Peterson, o papel da população e também dos eleitores é exigir que os representantes, os seus representantes legitimamente colocados, né, para exercer essas tão nobres funções, eles tenham o compromisso de agir com transparência, de mostrar para a população que se está buscando o bem do coletivo e não o bem individual. Então, estamos em ano de centenário, sim, e que haja uma postura ativa da comunidade, da população, para exigir dos seus representantes que mudem a postura que está acontecendo atualmente. A gente entende muitas vezes a indignação. Nós estamos num país que, infelizmente, muitas vezes a gente vê pessoas que desviam dinheiro público não tendo a devida punição. Essa descrença é até natural. O que eu posso dizer para eles é que hoje nós contamos, né, com o Ministério Público na comarca, que tem todo o interesse de punir esses responsáveis. Eu não posso prometer que haverá punição desse ou daquele jeito, porque eu não faço parte do Poder Judiciário e das instâncias superiores. Da minha parte, o que pode ser prometido é que todos os esforços vão ser empreendidos para conseguirmos apresentar uma ação penal consistente e com provas suficientes para a obtenção de um êxito junto ao Poder Judiciário. Se as pessoas hoje estão descrentes, a gente diz, bom, aguardemos então que elas também assumam seu papel de cidadão, e se não tem algum tipo de confiança nas instituições, que aguardem para ver os resultados com seu objetivo.